Olá, meus amores! Bom, hoje o vídeo vai ser um pouquinho diferente. É um vídeo, gente, sobre aparelho ortodôntico. Até o vídeo foi pedido pela minha amiga, a Marley, esse vídeo é especial para ela. Um pedido dela, na verdade, para falar para vocês os prós e os contras, porque assim, eu usei aparelho por muito tempo e ainda continuo usando. Essa, na verdade, pode-se dizer que é a terceira vez que eu estou com aparelho ortodôntico. Como eu usei os dois, tanto que voltei para o metálico novamente, eu já tinha usado o metálico uma vez, depois eu coloquei o estético, né, que é o transparente, e usei e voltei pro metálico novamente. Então assim, eu quero contar para vocês a minha experiência sobre os prós e os contras de cada um. Aí, gente, eu acho que serve para ajudar, porque com certeza, se eu tivesse visto um vídeo, se alguém tivesse me falado referente ao outro aparelho, enfim, eu acho que hoje em dia eu não teria colocado, não teria perdido tempo, na verdade, tempo e dinheiro, na verdade, com o aparelho estético, tá? Que no caso era o transparente de porcelana. Muita gente falava do aparelho transparente, do aparelho estético, enfim, e sinceramente eu não tive uma experiência das melhores com ele, então o vídeo é mais pra... vai ser mais um bate-papo mesmo e eu contar pra vocês realmente a minha experiência, tá? Bom, meus amores, eu vou começar assim, desde o comecinho, mas assim, vou contar bem resumidamente. É o seguinte, alguns anos atrás eu precisei usar aparelho, a minha primeira vez pra usar aparelho. Na verdade, eu não fui pôr aparelho pra fazer graça, alguma coisa assim, não, realmente eu precisei pôr aparelho. Os meus dentes da parte de baixo estavam entortando, eles estavam girando, na verdade. Fui no dentista de início com essa reclamação, ver com ele qual seria o procedimento e saber por que o motivo dos meus dentes estarem entortando. Fui no dentista, ver com ele, né, saber o que estava acontecendo, o que poderia ser feito. Falou pra mim, falou, Andréia, olha, o caso é que, tipo assim, só pode ser resolvido com o aparelho. Então, assim, tanto que de início, de imediato, eu só ia colocar o aparelho na parte de baixo, que é o que precisava, não ia precisar colocar o aparelho na parte de cima. Aí ele falou assim, ó, mas vamos pedir uma documentação pra gente ver medida tal, pra tirar dúvida, ver se não tem alguma outra coisa a mais. Falei, sem problema, fui lá, fiz a documentação, entreguei pra ele. Quando veio o resultado, gente, que ele foi olhar a documentação, tanto que na verdade eu nem sabia que com um simples exame pra ser feito de colocação de aparelho, enfim, ele conseguiria ver tudo isso. Na época ele me perguntou se eu tinha muita dor de ouvido e se eu tinha muita dor na nuca, muita dor de cabeça atrás, assim, e se por acaso eu tinha choque no maxilar. E gente, juro, eu tinha uma dor de ouvido que era lascada. Eu posso dizer assim que pelo menos umas 2 vezes no mês eu estava tendo dor de ouvido. Eu não sabia que era relacionada a dente. Eu ia comer, vamos supor, você tava mastigando uma coisa, de repente dava aquele choque assim, que, sabe, como se realmente você tivesse encostado numa tomada. Eu sentia aquele choque aqui no maxilar, que era uma coisa absurda. E eu tinha muita dor de cabeça, e a minha dor de cabeça era na nuca. Tanto que muitas vezes eu cheguei a medir a pressão, com medo da minha pressão estar ou muito alta ou muito baixa, porque eu tenho pressão baixa, na verdade, mas a minha família inteira é hipertensa. Então eu ficava com medo, eu tô com dor na nuca, será que não é pressão, alguma coisa? Então eu ia medir por causa das dores na nuca. E na verdade, estavam todas relacionadas a dente, ao meu maxilar, que estava simplesmente desencaixado, ele estava fora do lugar. A gente, na verdade, tem que ser a mordida assim, né? O dente, maxilar, enfim, a boca da gente assim. A minha estava assim. Ela estava torta, tanto que os meus dentes do meio aqui, ó, eles não se igualavam, eles eram um pouco mais
pro lado. Ele falou, Andréia, olha, o que tá acontecendo é assim, 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 assim. A gente vai ter que pôr o aparelho em cima, porque eu vou ter que ajustar o seu maxilar, trazer o maxilar pro lugar. Muito que provável, você vai ter que usar aquele aparelho no céu da boca também. Então, assim, gente, tinha que usar o de baixo, o de cima e o do céu da boca para que pudesse voltar o maxilar pro lugar e os meus dentes aqui também desentortassem. Olha, você vai ter que ficar mais ou menos em torno de uns 3 anos e meio a 4 anos com o aparelho. Quando a gente coloca aparelho e a gente não é acostumado, sinceramente, é horrível, machuca a boca, não é tudo que você pode comer. Sério, tinha dias que eu tinha vontade de enfiar a mão na boca, principalmente quando eu ia fazer a manutenção, que a gente faz a manutenção uma vez por mês. Eu tinha vontade de enfiar a mão na minha boca, assim, arrancar o aparelho, porque judiava demais, demais. Passado 2 anos e 8, 9 meses, que, tipo assim, eu coloquei o aparelho, gente, sinceramente, com 4 meses, eu já não sentia mais dor de ouvido, eu já não sentia mais a dor de cabeça, assim, a dor na nuca, não tinha mais choque no meu maxilar, e os meus dentes de baixo já tinham voltado. 4 meses. 4 a 5 meses no máximo. Já tinha feito tudo isso. Era pra ficar 3 anos e meio? Vamos ficar 3 anos e meio, tá? Então eu achei que, tipo assim, foi chegando lá pros seus 2 anos e tanto, eu já tava que eu não aguentava mais ficar com esse aparelho na boca. Então, assim, era uma coisa que estava me incomodando muito, machucava, enfim, gente, sério, não tava aguentando mais. Aí apareceu de eu ser madrinha de casamento na época. E aí eu fui, conversei com o meu dentista certinho, expliquei pra ele. Falei pra ele, doutor, olha, sim, eu acho que já tá bom, meus dentes já estavam, gente, retinhos, super bonitos. Eu já tinha corrigido embaixo, já não sentia mais, como eu falei, até a partir dos 4, 5 meses já não sentia mais dor de cabeça, já não sentia mais nada, enfim. E minha vida tava normal. E fui e falei com ele que eu queria tirar o aparelho, que eu já não aguentava mais. E falei pra ele, olha, eu vou ser madrinha de casamento, tudo no final do ano. E aí eu gostaria de tirar o aparelho, né? Vai tirar foto, tudo com esse aparelho na boca e tal. Eu gostaria de não estar usando o aparelho até lá. Fizemos todo o procedimento. Tirei, gente, com 2 anos e 8 meses eu tirei o aparelho de novo. E falava, Andréia, olha, só que você vai ter que usar o móvel, porque mesmo que você tire o aparelho fixo, gente, depois, por um tempo, você tem que usar o aparelho móvel, porque senão volta tudo de novo. Não, doutor, vou usar. Conclusão, gente, usei, eu acho que o aparelho móvel por uns 2 meses e ele tinha pedido pra mim usar no mínimo por 6. Mas assim, gente, mesmo você usando o móvel, você tem que ficar indo dando manutenção todo mês e pagando aquela chatice. E sinceramente, assim, hoje eu gosto, assim, eu acostumei, mas eu odiava ir em dentista, eu odiava. Fui, tirei, comecei a usar o móvel 2 meses, gente. Depois acabei largando pra lá, meus dentes já tá bom e tal. Larguei pra lá. Aqui embaixo ele colocou uma barrinha de contenção, tá? Que a maioria coloca, tudo certo, para os dentes não voltar a entortar. Passou um certo tempo, mais ou menos com uns 6 meses além, gente, depois que eu tinha tirado o aparelho, os meus dentes começou a abrir, mas abrir, que eu falo, é abrir mesmo, você fica, eu tava igual o Ronaldinho, eles começaram a afastar, porque naquela época, inclusive, eu precisei fazer a extração de 2 dentes, tá? Eu precisei tirar 2 dentes do juízo e tal, para abrir espaço, não sei se isso tem a ver, mas eu sei que meus dentes começaram a abrir, e abrir muito mesmo, tanto que eu fui aqui, ó, eu punha um palito no meio, para vocês terem ideia de como ficou aberto. E principalmente, gente, aqui na frente. E aqui na lateral, assim, ó. Então, assim, eu ia comer alguma coisa, eu não aguentava, porque entrava muita comida no meio. Eu andava, assim, eu ando até hoje, mas assim, naquela época, eu tinha que acabar de comer e se eu tava almoçando num restaurante, eu tinha que ir pro banheiro, escovar os dentes, passar fio dental e tal. Se eu tava no shopping, alguma coisa, eu acabava de comer e podia ser o que fosse, gente. O que fosse, vocês não tinham noção. Aí, isso foi uma coisa que começou a me incomodar muito, tá? Voltei no mesmo dentista. Ele, André, eu vou pedir uma documentação de novo pra fazer, pra gente ver. Beleza. Fez a documentação, tudo. Colocou o seu aparelho.
De imediato ele falou pra mim, olha, 1 ano e 8 meses pra fazer a correção. Eu falei, ah, doutor, tudo bem, fazer o quê, né? Ele, você não usou o aparelho, igual eu falei, o aparelho móvel, igual eu falei, tal, vai precisar colocar de novo. Eu falei, puxa, doutor, mas com o móvel não dá pra fazer a correção? Ele falou, não, com o móvel não tem como fazer a correção, vai ter que ser o aparelho fixo novamente. Ele foi, tirou a barrinha de contenção dos dentes de baixo, fui e coloquei de novo. Só que aí, gente, peguei e falei pra ele, falei, doutor, mas assim, como tava, gente, sério, a pior merda do fundo do meu coração, falando assim, com toda sinceridade, é a gente ir na modinha, na onda da modinha. Sério, gente, não caiam nessa. Ai, todo mundo colocando aparelho transparente, aparelho não sei o que lá, aparelho invisível, aparelho blá blá blá, aparelho de cerâmica, aparelho de porcelana, aparelho sabe Deus do que pra não aparecer o aparelho. Ai, porque aparelho de ferro é feio, porque não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Beleza, gente. Fui e coloquei o aparelho de porcelana. O de porcelana é aquele aparelho transparente, que eles falam que é o aparelho estético, tá? Ele é da cor dos dentes, ele não aparenta. Hoje em dia, na maioria dos dentistas, pelo que eu sei, o aparelho invisível, aparelho estético, aparelho de porcelana, enfim, como vocês queiram chamar, você paga por ele. Eu não sei quanto tá hoje, mas não é barato, é um aparelho relativamente caro. Então eu sei que tem lugares aí que chega a custar mais de R$1.000 um aparelho daquele. Na época eu paguei bem mais em conta, mas eu tive que pagar pelo o aparelho. E outra coisa, ele é mais sensível, então meu dentista já me avisou, olha, vê o que bem que você vai comer, o que vai fazer, porque cada bracket que quebrar é cobrado à parte. Então, tipo assim, se quebrasse um bracket, eu ia ter que pagar, tá? Se caísse, quebrasse, descolasse, enfim, eu iria ter que pagar por ele à parte. Eu acredito que na maioria seja assim. Não, doutor, vamos colocar, é mais bonita, mais transparente, não aparece, pelo menos, né, não fica aquela coisa, porque eu gosto de usar batom colorido e tal, e realmente você passa o batom com o aparelho de ferro, assim, de ferrinho, ele aparenta mais, ele chama mais atenção. Se bem que hoje em dia a gente já acostumei tanto que eu já nem ligo, eu passo batom roxo, pique, rosa, bordeaux, da cor que for, vermelho, e não ligo mais, tá? Bom, tudo é questão de costume, na verdade. Fui e coloquei um aparelho estético. Pior merda que eu fiz na minha vida. Do fundo do meu coração, gente. E assim, tô falando por experiência própria, tá? Coloquei o aparelho, eu achei assim que ele machuca, por ele ser mais fino, o material dele ser mais fino e tal, ele machuca 10 vezes mais do que esse aparelho, o aparelho metálico. Sério, a minha boca não sarava, minha boca ficou carne viva, tanto embaixo quanto em cima, eu não aguentava de tanto que machucava. E a hora que você pensava assim, ai, beleza, sarou aqui, já calejou, ele começava a machucar do outro lado. A hora que você pensava, ai, beleza, ele já calejou aqui, já machucou, ele começava a machucar. Olha, sério, gente, eu fiquei 2 anos e 4 meses com aquele aparelho. Eu já tava assim, no desespero total pra arrancar ele, vocês não têm noção. Vou falar os prós dele, porque depois os contra é pior, gente. Garanto pra vocês, vocês não vão querer colocar. Os prós, é invisível. No dia que você faz a manutenção, ele fica clarinho. Fica clarinho. Realmente, você dá sorriso, essas coisas. De longe, não aparenta que você tá com o aparelho. É difícil a pessoa perceber que você tá com o aparelho. Se você não colocar borrachinha colorida, colocar borrachinha transparente e tal. Pra mim, o pró dele, assim, é isso, tá, gente? Só. Mais nada. Porque pra mim, o restante foi terrível. Tirando a parte, né, de realmente você, quando você tá perto da pessoa, gente, que você começa a olhar, sério, a impressão que dá é que você olha o aparelho e, assim, a pessoa tá com o dente sujo, sinceramente. Mesmo estando perto, você olha, você tá vendo que a pessoa tá de aparelho, mas a impressão que dá é que, tipo assim, tem alguma coisa ali e tá sujo. De longe, você esconde, de longe realmente não parece que você tá de aparelho, mas de perto, gente, é muito nojento, sério. Eu vou
postar, vou deixar uma foto aqui, acho que é uma das únicas fotos que eu tenho, que eu tirei foto sorrindo com ele, porque eu odiava tirar foto com ele sorrindo, gente, sério, tipo assim, não adiantou nada, na verdade, se eu quis pôr ele pra isso, não adiantou nada, porque eu detestava tirar foto com ele sorrindo, porque parece que ele chamava mais atenção do que o metálico, era incrível. Eu ia todo mês, dava manutenção todo mês. Aí o meu dentista, ó, tem que colocar borrachinha transparente e tal. Só que você põe o fio metálico no meio. Então, assim, de qualquer maneira tem o fio metálico, mas aparecia somente o fiozinho. Gente, colocar a borrachinha transparente, beleza. Eu tomo café, eu tomo Coca-Cola, eu como macarronada com molho de tomate, eu como coisa que tem corante. Então, assim, eu não ia me privar disso por causa do aparelho. E você trocava a borrachinha hoje. Quando é daí 2, 3 dias, gente, a borrachinha já tá toda amarela. Nada que tivesse corante, nada que tivesse um pouquinho a mais de cor, a cor pegava na borrachinha. Ai, mas é borrachinha porcaria que ele colocava. Não, gente, era borrachinha boa, mas não tinha jeito. A borrachinha ficava amarela e ficava nojenta. Então, era muito desconfortável, porque dava a impressão de que eu não escovava a boca. Agora, você imagina, a manutenção é uma vez por mês. Você ficar um mês com aquelas borrachinhas nojentas na boca. Porque, sério, gente, é 2, 3 dias, uma semana aí, ó, no máximo, as borrachinhas já estão amareladas. Não tem jeito. E pode ser a melhor borrachinha do mundo. Fica amarelo. Outra coisa, quem olhava assim, dependendo do jeito que olhava, sério, até eu no espelho às vezes falava, gente, não é possível. Dava a impressão de que eu não escovava a boca. Dava a impressão de que eu tava cheio de comida na boca por causa da cola do bract que vai. Por mais que recortasse tudo, fica, gente, um resquício de cola. Não tem jeito. E isso é pior, porque fica aparecendo e se a pessoa não olhar direito, vai achar que você tá com os dentes todos cheios de comida, tudo sujo. Então, assim, é nojento, eu não gostei. Beleza, fiquei um tempo com essas benditas dessas borrachinhas, ia lá, trocava todo mês, chegou o mês de eu ir 2 vezes pra ele pelo menos trocar a borrachinha, porque era eu comer alguma coisa mais, com um pouquinho mais de corante, as borrachinhas ficavam amarelas. Não podia tomar Fanta, não podia nada, gente. Uma sopa que tivesse um caldo um pouquinho mais amarelo, alguma coisa, as borrachas ficavam amarelas. Conversando com uma amiga minha, ela tinha um aparelho dela metálico e ela passava o fio metálico sem borrachinha. Fui e conversei com ele, eu falei, doutor, não tem como excluir essas borrachinhas do aparelho e deixar somente o fio metálico entrelaçado, alguma coisa, para que eu não precise ficar trocando essas borrachinhas, porque ficar esperando um mês para trocar a borrachinha é muito, muito nojento. Ele, não, Andréia, vamos passar então o fio metálico. Beleza, a gente passou o fio metálico e ele entrelaçou o meu aparelho com o fio metálico. Então, tipo assim, era transparente, mas já não era tanto por causa do fio metálico. Então, quem olhasse saberia que eu tava por causa do fio metálico. Fiquei mais um tempo com esse aparelho e assim, gente, aí eu não sei se o que acontece. Meus dentes não estavam fechando, pelo contrário, meus dentes estavam abrindo mais. O aparelho de porcelana, ele é mais sensível. Eu não podia comer qualquer coisa que ele sim, ele quebrava, ele saía, ele descolava. Então, assim, com muito mais facilidade. Não que o metálico não aconteça isso, gente, acontece. Mas é muito mais difícil. Ia lá, trocava, colocava o bract e tal, tinha que pagar. Então, isso também foi uma coisa que começou a me irritar, porque se colocasse muita cola, aí é o negócio, né? Ia tá pra colar direitinho, não sei o que, mas aí dava a impressão de que você tava com o dente sujo, você, sabe assim? Sério, gente, era muito nojento, era horrível. E outra, você colocar aquele aparelho também, o que eu não gostei, tipo assim, por mais que eu tenha, porque assim, meus dentes são branquinhos. Eu já fiz clareamento uma vez, há um tempo atrás, quando eu tirei o aparelho da primeira vez, eu fiz clareamento. Depois eu não precisei fazer mais. Então assim, meus dentes sempre foram branquinhos. Apesar de eu tomar café, de eu tomar chá, enfim, meus dentes sempre foram branquinhos. E aí, devido a colocar aquele aparelho, eu olhava meus dentes no espelho, gente, parecia que meus dentes estavam todos amarelos. Tudo amarelado, sério. Eu acho que mesmo que ele é transparente,
gente, ah, não pega cor. Pega cor, gente. Pega cor, mancha, não tem jeito. Então, dava a impressão de que os meus dentes estavam muito amarelos. Eu não gostei disso. A verdade, eu acho que o fato de, é estético, eu acho que cai por terra. E outra coisa também, tipo assim, eu ia num lugar comer. E assim, gente, a gente sabe, vai num restaurante, vai comer, come uma salada, alguma coisa. Toda hora eu ficava assim pro meu marido. Vê se tem alguma coisa no meio dos meus dentes. Olha, vê se não tem um alface. Olha, vê se não tem não sei o que. Vê se não tem... Porque, gente, ele não disfarça nada. Nada, nada, nada. Se parar uma sujeirinha no meio do seu dente, o metálico, ele, assim, não passa despercebido. Agora, o transparente não, gente. O transparente, se parou um grãozinho de pimenta no meio do seu dente, você fazer assim, vão ver que você tá com o grão de pimenta no meio do seu dente. Não tem jeito. Ele não disfarça nada. Toda sujeira que parar no dente vai aparecer. Vai aparecer. É horrível. Então, assim, sério, eu acabava de comer alguma coisa, eu morria de vergonha de dar risada ou de sorrir. Ou então eu ia falar com um jeito de que os meus beiços não saíssem de cima do aparelho, porque eu tinha a sensação de que os meus dentes estavam cheios de comida e que, tipo assim, tava com algum alface, alguma coisa. Era horrível. Ele tem, acho que por ele ser mais fino, na verdade, ele tinha muito mais facilidade de parar comida do que o metálico. Então, assim, isso é outra coisa também que me irritava muito, que eu tinha que acabar de comer e tinha que ir pro banheiro, independente de onde eu estivesse, porque a sensação era muito ruim. Ou então, gente, eu andava com o espelhinho na boca, acabava de comer, olha eu lá com o espelhinho olhando pra ver se não tinha nada no meio do aparelho. Então, assim, era horrível, horrível, horrível. Aí fiquei esse tempo todo, tal, aí... Não sei, não gostei, pra mim não tava dando certo. Meus dentes, em vez de fechar, parece que estavam abrindo mais ainda. Então, assim, era uma coisa que tava me irritando demais. Aí, gente, eu tomei a decisão de tirar o aparelho. Falei, não, eu vou tirar o aparelho. Só que aí eu fui numa outra dentista, que ela é especializada em aparelho, tá? Fui nela, conversei com ela, expliquei a minha situação, ela viu, olhou, tudo e tal. Conclusão, tive que fazer outra documentação. Ela falou, Andréia, eu preciso de outra documentação, porque eu preciso ver como tá seus dentes e tal, tal, tal. Coisa, a partir do momento que você pagou o aparelho é seu. Então, assim, independente de você ir no dentista ou em outro dentista, o aparelho é seu, porque eu sei que vão me perguntar. E outra coisa, gente, que tava me irritando também, os meus dentes, eles sempre foram mais assim pra baixo. E eles estavam, vamos supor, o dente da gente tem que ficar assim, o meu de cima tava ficando assim pra frente. Ele tava erguendo. E isso era uma outra coisa que eu tava reclamando pro meu dentista. Doutor, meus dentes estão indo pra frente, meus dentes estão indo pra frente. Enfim. E aí, gente, 1 ano e 8 meses que ele falou que eu ia ficar com o aparelho, já tava em 2 anos e 4 meses. Então, assim, e eu via que não tava vendo melhora, porque os meus dentes estavam abertos, a comida continuava parando do mesmo jeito, enfim, então assim, tava tudo uma droga. Então, pra mim, com esse tipo de aparelho, e, né, tava tudo horrível. Enfim, encontrei essa dentista, conversei com ela, expliquei a situação. Falei, doutor, tá acontecendo assim, 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 assim. Ela falou, ó, primeira coisa que a gente vai fazer é tirar esse aparelho aí. Aí fui e falei, nossa, graças a Deus. Aí ela foi, marquei com ela tirou, removeu o aparelho transparente. Sério, gente. Eu acho que a melhor sensação do mundo foi quando eu removi aquele aparelho. Nossa, vocês não têm noção de quão alegre eu me senti o dia que eu tirei aquele aparelho, gente. Porque assim, foi a pior cagada que eu fiz na minha vida. Foi ter colocado aquele aparelho e principalmente aquele aparelho transparente estético. Eu não indico, gente, pra ninguém colocar aquele aparelho. Não indico. Fui e coloquei um metálico de novo. Ela falou assim, olha, Andréia, pelo problema que você tá, assim, 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 eu vou colocar o aparelho, só que eu não vou voltar no estético. Falei, não, pelo amor de Deus, eu nem quero o estético. Pode colocar o metálico mesmo, pra mim não tem problema nenhum. Ela falou, eu vou colocar o metálico por 2 razões. Uma, porque ele é muito mais forte do que o estético, né? Pelo o procedimento que a gente vai precisar fazer. E também eu tenho certeza que você vai se sentir muito melhor. Ele é ruim porque aparenta e tal. Só que assim, você vai ver que ele machuca menos a boca. Eu sei que tem dentistas que, às vezes quer ganhar um pouquinho mais, porque eles ganham, porque eles vendem o aparelho, eles ganham. E esse daqui, gente, metálico,
pelo menos da minha dentista, não cobra mais. Tipo assim, eles não cobram mais pelo aparelho metálico. Simplesmente, você precisa pôr o aparelho, você não paga mais pelo aparelho igual antigamente, tá? Você simplesmente coloca. A manutenção é muito mais fácil, ele é muito mais forte, ele não machuca tanta boca igual o estético. Eu ainda, gente, precisei fazer, porque como eu falei pra vocês, a minha reclamação também era porque os meus dentes da frente estavam indo pra frente. Eu precisei colocar 2 parafusos aqui no osso de cima, tá? Eu não sei, eu acho até estranho mostrar, mas vou chegar perto pra vocês verem, tá? Ó, eu tenho um parafuso aqui. Tá vendo? Que eu precisei colocar para poder agora dar continuidade ao meu tratamento. Eu tô com esse aparelho metálico, eu voltei a usar esse aparelho metálico tem mais ou menos uns 4 meses. E graças a Deus, gente, entre eu tirar o aparelho que tava aquele nojento, estético, e colocar de novo, foi a formatura do meu filho e eu consegui, que ela falou assim, eu vou deixar você 2 semanas sem aparelho e a formatura do meu filho foi exatamente em uma dessas 2 semanas que eu fiquei sem aparelho. Então, deu certinho. Só que na foto mostra que eu tô com o dente bem pra frente. Se eu achar uma foto aí que aparenta bastante, eu vou deixar aí pra vocês. E aí, gente, eu fui e voltei. Coloquei muito mais fácil de colocar. Eu, assim, hoje em dia eu já acostumei com ele, não me incomoda. E, assim, hoje eu vejo, gente, o tanto que ele machuca menos que o outro. Eu vou comer, eu já não tenho mais essa neura de que, olha aqui pra ver se tem alguma coisa, porque ele é metálico. Então, mesmo se tem alguma coisinha, lógico que assim, eu sinto quando para alguma coisa, mas assim, eu já não tenho mais aquela neura, porque por ser o outro todo transparente, como eu falei, qualquer sujeirinha que parasse, alguma coisinha mais diferente, aparentava. E esse daqui não, porque ele é ferrinho, se para alguma comida entre um e outro, meio que disfarça. Então, não tem mais aquela neura de que, olha aqui, porque, né, não sei o que. Então, gente, hoje super de boa, tá? Não tenho mais esse problema. Outra coisa também, o aparelho metálico, ele chama um pouquinho mais de atenção? Chama. Mas eu acho que é porque na época, gente, eu colocava muita borrachinha colorida. Porque assim, hoje em dia eu sou mais discreta, assim, eu gosto dependendo do que for, eu gosto um pouquinho mais discreto. A minha dentista falou assim, Andréia, se você... Eu falei, Ju, eu queria uma coisinha de borracha, ou senão até mesmo passar o próprio fio metálico, para que ficasse mais discreto. Eu sei que o metálico chama mais atenção, Astolfo, eu queria que ficasse uma coisa mais discreta. E aí, gente, ela me deu a dica de colocar a borrachinha ou cinza, tá? Que como o aparelho é metálico, tem a borrachinha no consultório quando você vai escolher a cor, tem a borrachinha da cor metálica mesmo. A borrachinha ela é prateadinha, da cor do aparelho. Você pode colocar ela. Ou se não, quando você quer uma coisinha mais assim, eu coloco a rosezinha, que hoje, inclusive, é a que eu tô. Eu não sei se vai aparecer aí. Eu não sei se dá pra ver no vídeo, mas eu tô com a rosé. E ela, gente, é super, super, super de boa. Ela é super discreta, não aparece, assim, você vê mesmo, ó, você vê somente o aparelho. A cor da borrachinha você não vê. Agora, tem pessoas que gostam de colocar lá borrachinha azul, borrachinha verde, borrachinha rosa, enfim, vai de cada um. Mas, assim, do fundo do meu coração, gente, por experiência própria, eu aconselho vocês, vamos supor, hoje você precisa pôr um aparelho, não cai na besteira de modinha, de que, porque assim, o aparelho estético, ele na verdade, pra mim, ele foi assim, uma experiência muito ruim. Porque, beleza, de início, ele é branquinho, transparente e tal, mas depois ele vai amarelando, os bracts dele vai amarelando também, e depois a sensação que você vai ficar é muito pior. É a sensação de que realmente, gente, você pode acabar de comer e escovar a boca, você vai olhar, dar um sorriso e tal, assim, você vai ter a sensação de que você está com os dentes amarelos, de que você está com os dentes com sujeira. É incrível, tá? Então, assim, e outra, o aparelho metálico faz o mesmo serviço e ainda melhor do que o aparelho estético, porque ele é mais reforçado, estraga menos, machuca menos a boca. Então, assim, pesem na balança
ver o que vocês querem mesmo, se é isso realmente que vocês querem. Porque, gente, essas coisas que é transparente por um tempo, depois elas vão amarelando. A gente vê plástico, gente, plástico, muita coisa que é transparente, de certo tempo vai amarelando, ela vai oxidando, vai ficando velho, na verdade. E não adianta, gente, eu comprava pasta de tudo quanto é coisa que vocês imaginaram, pasta branqueadora, pasta não sei o que, passava bicarbonato, o que vocês imaginaram, falava, não, passa que clareia, e não clareava, gente. Sempre tive a sensação, assim, horrível. É bonito por 1, 2, 3 meses no máximo, tirando as borrachinhas, eu digo o aparelho em si. Depois, gente, sério, começou a me dar, assim, nojo daquele aparelho dentro da minha boca. Juro por Deus, eu comecei a ficar com nojo do aparelho. Então, pensem bem. Eu, sinceramente, do fundo do meu coração, eu não indico. Além de ser caro, tá? Porque ele é um aparelho mais caro. Os dentistas cobram pra colocar ele. Eu acho que não tem necessidade, gente. Não tem necessidade. Eu acho que, assim, o metálico... hoje em dia, eu me acostumei. Tanto que, assim, hoje em dia, gente, eu tô 4 meses com ele, assim, não me incomoda mais. Não sei se pelo fato da dentista em si, dela ser especialista em aparelho e ter feito um trabalho mais... Não que o outro dentista seja ruim, não é isso. Mas assim, não estava dando certo, tá? E aí eu fui procurar uma ajuda, tá? Eu fui procurar uma ajuda para resolver aquilo que estava me incomodando. Então, e eu encontrei ela, é a Ju, até assim, eu sou de Bebedouro. Quem for da minha cidade, gente, eu super indico ela, é a Ju Butião. Uma graça de profissional, uma graça de dentista. Olha, nota 10 pra ela, porque realmente, gente, assim, eu achei perfeito o trabalho dela. Pra mim, assim, e outra, meus dentes já fecharam, não tenho mais a reclamação que eu tinha. E assim, faz 4 meses que eu estou com o aparelho, gente. Eu tô vendo resultado com esse aparelho. Então, tipo assim, pra que mexer no time que tá ganhando, sabe? É meio por aí. Então, assim, gente, quem vai colocar aparelho hoje, pensa bem. Às vezes, vai pelo lado de estético, é bonito, que é isso, que é aquilo, beleza. Mas por quanto tempo? Fica bonito? A manutenção do outro é muito mais difícil do que essa daqui. Não que assim, lógico que assim, você põe aparelho, você tem que passar fio dental. Eu passo quase todo dia, gente, não vou mentir. Eu não passo fio dental todos os dias, não, porque é um saco. Eu passo fio dental quase todos os dias, tipo aí umas 3 vezes, 4 vezes na semana eu passo. Mas assim, escovação, eu tenho as escovinhas de passar no meio, isso aí é todo dia, escovinha, as bitufo, tenho aquelas escovinhas redondinhas que você escova no meio, por dentro do aparelho e tudo, assim. Isso é todo dia, não tem jeito, o aparelho dá trabalho mesmo, mas é aí que você tem que pesar na balança. Se você quer o estético, você vai sofrer um pouquinho mais, ou se você fica com o metálico mesmo. Eu, na minha opinião, se alguém me perguntar, para todo mundo eu indico, não coloca o estético, coloca o metálico, que o resultado é melhor, o transtorno que você vai ter, porque metálico, gente, todo mundo vai ver que você tá usando aparelho mesmo e ponto, e daí, entendeu? Agora o estético, bonito por um tempo, depois por outro tempo você começa a ficar com nojo, aí os outros vêm olhar, e sério, gente, os outros olhavam, conversavam comigo assim, parecia que tava olhando no meu aparelho, tipo assim, nossa, sabe, na hora eu pensava, gente, deve estar olhando pro meu aparelho achando que eu não escovo a boca, sabe? Então, é bem por aí. Bom, meninas e meninos, né? O vídeo é esse, tá? Espero que com isso, gente, eu tenha ajudado alguém ou eu vá ajudar alguém, tá? Porque assim, é minha experiência mesmo com os 2 tipos de aparelho, tá? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. É um pouquinho diferente, tá? Mas realmente, assim, é minha experiência pra poder ajudar, gente. Porque se eu tivesse visto um vídeo desse, eu com certeza não teria colocado o aparelho estético. Porque a gente vê na internet, e todo mundo vai lá, coloca, gasta dinheiro. Aí tipo assim, é bom, é não sei o que, não sei o que, não sei o que. Quando na verdade não é, entendeu? Então, não indico aparelho transparente, não indico aparelho estético, não indico aparelho de porcelana, de cerâmica, seja lá o que for. Eu não indico. Vai colocar aparelho? Vai no tradicional, vai no metálico. Não tem erro, beleza? Então, é isso. Quem gostou do vídeo, dá um joinha, deixa o like aqui, se inscrevam no meu canal, me acompanhem no Instagram, @lovelucylucy. Um beijo, fica com Deus, tchau!